Você conhece a Terra 65? Hoje as saudações serão aracnídeas. Eu vou falar a respeito dessa edição aqui, da Gwen-Aranha, ou Garota-Aranha, ou Mulher-Aranha, ou Aranha-Fantasma, como você preferir. Cada momento, né, ela é chamada de algo novo e tal, mas ela é conhecida, né, como Spider-Gwen, mesmo no original e tal, então a Gwen-Aranha. Mas eu não vou resenhar a edição de uma maneira geral, né? Isso já foi feito, não é algo novo, o material não é inédito e tal, é um relançamento e tal, e ainda é um relançamento que está sendo, né, tá voltando às bancas e tal, e ao site, né, da Panini e tudo mais. O objetivo aqui é falar da Terra que é apresentada aqui e das diferenças do universo regular, que seria o 616, tá? E inclusive comparar com algumas outras contrapartes, né, multiversais, digamos assim, a respeito aqui do Aranhaverso, certo? Então, vamos lá. O que vale ressaltar aqui logo de cara, né, primeiro que quem morre, né, em vez da Gwen, como é no universo regular 616, é o Peter Parker. E ele, nessa realidade, é ele que é o lagarto, né, o primeiro lagarto, e não o professor Kurt Connors. Outros personagens, né, que também estão mortos no universo regular, tradicional, aqui estão vivos. Por exemplo, o Tio Ben, ele aqui está vivo, né, e é até interessante, né, você ver ele interagindo e conhecendo, né, o ponto de vista dele, as opiniões dele, a forma com que ele pensa, que é bem diferente da original. Porém, não é o mesmo Tio Ben. Esse é um Tio Ben de uma realidade alternativa, né? Ele é transtornado pela morte do sobrinho. Então, ele não é uma pessoa positiva e otimista como ele é no universo original, no regular, no caso. Ele não é aquele Tio Ben do grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Não é o mesmo Tio Ben, então que fique claro isso logo de cara. Mas, mesmo assim, não deixa de ser interessante como ele foi trabalhado aqui, essa outra versão, que eu achei muito positiva, né? Muito bem trabalhada, muito bem aproveitada. Ela não é simplesmente uma cópia da anterior, né? Da regular, vamos colocar dessa maneira. Tia May, né, por sua vez, não sofreu tanta alteração. Tia May, Tia May, você preferir chamar aí no caso. Ela também é uma pessoa transtornada e triste pela perda do sobrinho, mas ela não é muito diferente do universo regular, que ela tem essa mesma personalidade, né, esses mesmos problemas, pela morte do marido dela, né, do Tio Ben do universo 616. Um outro personagem que no universo original ele está morto, né, inclusive ele aparece no quarto filme do Homem-Aranha, já com o espetacular Homem-Aranha, que é o pai da Gwen Stacy, né, o policial Stacy, né, ele morre naquela versão, ele morre no original, só que aqui ele é um dos protagonistas. Eu não vou chamar ele nem de coadjuvante, porque ele atua, obviamente não na mesma proporção, né, que a Gwen, que é a filha dele e tal, mas ele é extremamente atuante aqui, né, extremamente participativo. Alguns arcos são até centrados, né, e mais voltados para a participação dele, né, para a atuação dele e a personalidade dele, que é inusitado aqui, mas eu acredito que seja totalmente proposital, que a personalidade é muito espelhada, né, muito semelhante na do comissário Gordon mesmo, né, do Gordon mesmo enquanto policial ou enquanto comissário, é muito semelhante, né, mas lembra mais da parte comissária, por ele ser um chefe, né, de polícia e não apenas um policial qualquer. O Capitão Stacy aqui, ou melhor, né, que já não é mais só um capitão, ele é um oficial, né, já em vias de se aposentar, e ele é uma pessoa de idade, assim como o Gordon também é, né, nas histórias do morcego e tal. Esse é um lance que eu achei bastante positivo também. Você meio que equilibra a história, né? Você tem uma relação muito parecida aqui, né, o Capitão Stacy, né, o policial, que você quiser chamar, uma figura semelhante, né, ao do Gordon, e a Gwen Stacy, ela lembraria a Bárbara Gordon, né, como uma versão da Batwoman aqui no caso. O Harry Osborn, né, e a família Osborn, de uma certa maneira, não sofreu tanta alteração, né, em relação ao original. É mais pela parte do Norman. Ele nem aparece aqui, ele tem pouca atuação, né, no universo dela, ou praticamente nenhuma. Ele é mencionado e tal, ele continua sendo milionário, ele tem uma participação ativa, né, socialmente falando, no meio político, né, e inclusive científico, como é no original. Só que quem protagoniza o lado vilão dele, como Duende, é o filho, né, o Harry Osborn aqui no caso. Só que ele não é o mesmo Duende, né, que tomou a forma, que
trouxe à tona, né, aquela personalidade do Duende e, por consequência, os poderes do mesmo e tal. O Norman aqui é um agente da SHIELD que tem como missão, né, perseguir e acabar com a Mulher-Aranha. Ele foi transformado por uma variação do soro do lagarto, né, criado e utilizado, meio que criado pelo Peter Parker, né, na verdade, mas o mesmo soro utilizado por ele. Então ele é uma variação, né, o poder, na verdade, dele não vem do soro do universo celular, mas dessa outra substância, né, criada também nos laboratórios do pai dele, na época em que o professor Connors, né, fazia parte do conglomerado e tal, e aperfeiçoado enquanto ele era ou é ainda, né, agente da SHIELD e tudo mais. Só que de todos, né, apresentados até agora, que fazem parte do universo comum do Homem-Aranha, esse talvez seja o que ficou com uma adaptação mais comprometida, né, digamos assim. Ele é amigo, né, de juventude da Gwen e do Peter, e justamente o que motiva ele a ser o Duende é a vingança, tá, contra a Mulher-Aranha. Só que ele não é um personagem muito bem trabalhado aqui, né, tanto em termos de motivação quanto em termos visuais, né? O visual dele aqui não é dos melhores. Agora, a melhor parte são os personagens, não exclusivamente, né, do universo do Aranha, mas do universo Marvel de uma maneira geral. A primeira que eu menciono aqui é a Capitã América, né? É a versão do Capitão mesmo, uma versão feminina do Capitão para esse universo aqui. Ela é muito bem trabalhada, ao mesmo tempo em que conseguiram conservar toda a personalidade e as características do Capitão original, passaram para ela, né, uma versão feminina dele no caso. Então ela é uma personagem afro-americana, né, mulher, obviamente, mas com a mesma personalidade do Capitão original, os mesmos valores, a mesma atitude, eu arriscaria dizer, inclusive até com a mesma força, né, as mesmas habilidades, ou seja, é o Capitão, só que é uma versão feminina dele aqui e afro-americana. Essa é a única diferença. Mas ela foi muito bem trabalhada e a interação, né, com o universo do Aranha e com a Gwen aqui, ela foi muito positiva. E o Capitão aqui, ele é mais parecido com a versão dele do universo Ultimate, né, que já não existe mais, como a gente conhece e tal. Ele é uma versão Capitão América da SHIELD, né, e não tanto Vingadores. É uma versão muito mais próxima do Capitão dos Supremos do que do Capitão do universo celular também. Outro elemento interessante aqui também é a versão do Demolidor, que aquele não é o Demolidor, ele é apenas o advogado, Matt Murdock, só que aquele é um vilão, né? Ele é um advogado do rei do crime e em alguns momentos a história, né, deixa parecer que na verdade ele é o verdadeiro rei do crime e que o rei do crime que a gente conhece, que esse foi pouco mudado, né, em relação à versão original, ele é bem parecido, né, com o que a gente já conhece. Ele aqui, em alguns momentos, parece ser o verdadeiro vilão e aí o papel de advogado dele é a fachada. Tá? Então ele foi muito bem trabalhado. Ele não é o Demolidor, mas ele tem as mesmas habilidades do Demolidor e ainda o tentáculo trabalha, né, a serviço dele. Que a gente ainda não tem certeza se eles estão lá trabalhando para o Rei do Crime ou para ele. Mas por eles estarem sempre junto do Murdock, né, do Matt no caso, obedecendo ordens dele, então é muito mais provável que os ninjas trabalhem para ele e que ele seja o verdadeiro rei do crime. Esse foi um outro lance assim de acerto, né, e muito bem trabalhado. Eu acredito que para o universo ele realmente se destacar na alternativa, ele tem que apresentar algumas diferenças, né, alguns contrastes de preferência. E esse foi um deles. Quando ele pega um personagem já consolidado, sendo herói ou vilão, não importa, e dá uma outra personalidade, inclusive até oposta ao que ele é, mas que isso seja bem trabalhado, claro. Não adianta nada, é tudo isso que eu falei, e aí o roteiro ser fraco, né? A personalidade desse personagem ser muito pouco trabalhada, né? Ser muito fraca. Um outro personagem que vale a pena mencionar é o Justiceiro, né, o Frank Castle. Aqui ele continua sendo policial, ele inclusive trabalha no mesmo distrito, né, que o Capitão Stacy e tal. Ele, na verdade, tem a patente, né, de um supervisor geral do mesmo nível, né, do Capitão, só que assim que o Capitão ele meio que foi afastado, né, ao caso de Mulher-Aranha, justamente por passar a defendê-la e acobertar algumas ações dela. Primeiro, depois que ela salvou a vida dele e, mais ainda, né, depois que ele descobre a verdadeira identidade dela,
Então o Castle assumiu, né, o lugar dele nesse papel, passando a perseguir a Gwen e também sendo mais para um vilão do que um anti-herói na história, só que ainda continuando como policial. Ele não trabalha para o rei do crime, ele não é um vilão como o Demolidor é. Ele é um anti-herói e tal, só que é um anti-herói no caso policial. Só que em alguns momentos ele se aproxima muito mais de um vilão pelas atitudes e o discurso dele do que um herói, um anti-herói, como ele é retratado, né, originalmente no universo dele e tal, meio a meio. Aqui ele ainda continua casado, né, ele não perdeu a mulher nem o filho. Na verdade, a mulher e o filho abandonaram ele pela ausência, né, dele. Ele é aquele policial bem clichê, né, de filme americano, que vive pro trabalho, que não dá atenção para a família, está sempre ausente, nunca está em casa, não acompanha, né, o crescimento dos filhos, não dá a devida atenção, né, para a mulher e assim por diante. Ou seja, é aquele retrato típico, né, de um policial americano problemático e com obsessão, né, pelo trabalho em si e por perseguir vigilantes, que no caso aqui é a Mulher-Aranha. Ele não está interessado se ela realmente é culpada pela morte do Parker ou não, né, do Peter, do melhor amigo dela e tal. Ele quer só pegar a Mulher-Aranha e ponto final, porque ela é uma vigilante, porque ela é uma fora da lei e ele não mede esforços para isso. Ele não é uma pessoa, né, idônea como o Capitão Stacy. Ele é um policial até desonesto, não medindo esforços para conseguir o que ele acha certo. Ele é extremamente violento e em alguns momentos ele até usa uma vestimenta muito semelhante ao do universo original. Só que ele ainda continua meio que atuando como um policial vigilante, o que acaba contradizendo, né, a própria crítica, né, a própria teoria dele e assim por diante. Outro elemento interessante também que foi alterado aqui é a Peggy Carter, que ela ocupa o papel do Nick Fury aqui. É ela que é a diretora, né, apesar de não ter esse nome, é ela que ocupa esse papel de chefe máximo, né, dessa corporação secreta, governamental, extra-governamental, ou, né, o que você quiser chamar aí no caso, que a SHIELD, ela já foi e é muitas coisas, né, e a cada época, a cada versão, ela acaba se transformando e tal. A interação dela aqui é bem interessante, inclusive ela usa um tapa-olho, né, só que ela é uma versão feminina, né, do Nick Fury, mas ela não é afrodescendente, afro-americana no caso. Justamente eu acredito que foi para contrapor, né, o Nick Fury original, né, ele era branco, caucasiano, americano tradicionalmente falando, né, dentro dos padrões comuns hollywoodianos até um tempo atrás. Hoje não é assim mais. A versão Ultimate que transforma, né, muda a etnia do personagem e tal. E agora, nessa versão, eles mudam o sexo do personagem e mudam a etnia mais uma vez. Ele deixa de ser um personagem, né, afro-americano e passa a ser uma mulher, mas que a gente não tem como definir a etnia propriamente dita, né, se é só uma americana, branca ou parda, ou sei lá como a gente definiria ela. Outro personagem que teve uma participação pequena, mas que também foi alterado e vale a pena ser mencionado aqui, é o Falcão, né, ou a Falcão. Ele é um personagem que, eu não sei se é pelos traços, pelo desenho em si, mas ele acabou ficando um pouco andrógeno para mim. Em alguns momentos não dá para saber se ele, eu acredito que seja mulher, né, essa versão do Falcão e tal. E nesse caso não mudava a etnia, ele continua sendo uma mulher agora, né, claro, afro-americana, né, afrodescendente, não sei, acredito que a nacionalidade ainda seja a mesma, mas uma personagem afro-americana e tal. Só que a personalidade dele é completamente diferente, ele é um herói e tal, não foi transformado num vilão, mas ele tem uma personalidade que transita entre a do Falcão, né, responsável, determinado, com a do Gavião Arqueiro, que seria determinado, claro, né, mas não tão responsável quanto a seguir normas governamentais, oficiais, ou sei lá como a gente poderia chamar, me foge uma palavra melhor agora. Ele não é um bom servidor de ordem, como o Falcão original é, de certa maneira, tá? Nesse aspecto ele é muito mais semelhante ao Clint mesmo, Clint Barton no Gavião Arqueiro. Mas ele tem uma participação muito pequena, ele ou ela, acredito que seja ela, tem uma participação muito pequena, mas de certa maneira pontual e tem a sua importância e vale a pena aqui ser mencionado. Uma outra menção mais honrosa em relação à referência que ela representa, mas não tão importante dentro do contexto da história, é a Gata Negra. Aqui ela é uma personagem, apesar de a gente apresentar flashbacks, a origem dela, e essa origem está associada, né, à origem
do Demolidor, do Matthew, aqui no caso, enquanto mafioso, gangster e tal, essa personagem não foi muito bem explorada durante a história, durante esse arco aí no caso da Gwen. Ela acabou sendo uma vilã, como ela é, né, uma vilã ladra, meio genérica, que segue, né, os ensinamentos do pai em relação à atividade profissional dela enquanto ladra, mas ela também é uma cantora famosa, né, que tem um grupo que se veste de gato preto, os integrantes se vestem de gato, todo preto e tal, e que o nome dela enquanto anti-heroína, né, ou vilã, ou versão mulher-gato da Marvel, o nome da banda utiliza o nome dela. Mas no caso dela vale mais como uma menção, porque ela não foi muito bem explorada e aprofundada. É só a aparição dela serviu para mostrar que essa personagem existe nesse universo também. Só isso. Bom, esses foram os pontos que eu achei interessante abordar. Talvez, para quem não tenha lido ou está pensando se vale a pena ou não ler a história, ela é interessante justamente por ser uma versão alternativa. Tá? Ela tem, digamos assim, seus altos e baixos, mas eu acho que vale a pena. Todo o material para o filme, né, para a animação Homem-Aranha e Aranha-Verso da Sony, foi a parte dela, pelo menos, né? Boa parte foi inspirada, principalmente no visual, né? Mas a origem, de uma maneira geral, foi inspirada aqui nesse material. Então vale a pena, na minha opinião, conhecer por isso, seja você fã ou não do universo do Aranha, ou só do Homem-Aranha, mas para quem é fã é obrigatório. Quem é fã acredita que já conhece e provavelmente goste. Mas para quem só viu a animação, conhece o Homem-Aranha, já leu uma história dele, ou conhece só pelos filmes e tal, viu a animação, conheceu aquelas outras versões do Homem-Aranha e se interessou por ela, eu acho que vale a pena. É uma publicação voltada para o público infanto-juvenil, mas que na verdade é muito melhor enquadrado numa categoria novos leitores. É para quem está começando agora, só que a história dela é toda contextualizada para os tempos atuais, os dias atuais. Ela não remete às histórias clássicas em quadrinhos do Aranha, lá dos anos 60, onde ele foi criado, ou ao longo dos anos 70 e 80. Ela é extremamente atual e você pode começar lendo a partir daqui, começar só aqui e terminar aqui. O arco ele é fechado, ele começa introduzindo a personagem e aí ele termina a história que se propõe aqui, então não há necessidade de uma continuação. A história da personagem ela continuou para além daqui, mas se você quiser começar e parar por aqui só para conhecer e ter uma noção do que ela é e como ela é trabalhada nas HQs, justamente para comparar com o filme, para saber se gosta ou não, então tá tudo aqui. Para quem tiver interesse, já sabe onde buscar. O desenho da HQ ele é bem diferenciado, né? É um estilo bem alternativo e que atende à proposta da história a que ela se propõe, que é justamente contar uma versão de uma história já conhecida, mas por meio de uma narrativa mais moderna, visualmente mais atraente, mais contemporânea e mais atrativa para o novo público. Para essa proposta, o desenhista conseguiu cumprir a missão aqui no caso. Tá? Ela foi muito bem executada, ela é muito bem desenhada, independente do estilo. O estilo aqui pode não agradar todo mundo, principalmente a leitores mais tradicionais do Homem-Aranha. Mas o estilo aqui, para o que se propõe, para o que a edição se propõe, ele dá muito certo, casa muito bem e faz todo sentido. Diferente se ele fosse utilizado em uma HQ mais séria, né, um tom mais dark, pesado, relacionado ao universo do Aranha. A própria personalidade da Gwen, ela não é uma imitação do Parker do universo original. Enquanto Mulher-Aranha, Garota-Aranha, Gwen-Aranha, ela procura imitar, ela faz piada, chacota dos adversários, aliados e assim por diante. A personalidade enquanto Aranha é bem semelhante. Mas agora, enquanto civil, né, enquanto identidade civil dela, não é semelhante à do Peter, né? Ela não é cientista, né? Ela não é uma fotógrafa aqui, ela é uma baterista de uma banda composta só por mulheres, onde a vocalista principal chama Mary Jane, é a Mary Jane desse universo, e o nome da banda chama As Mary Janes. Então a Mary Jane aqui é uma pessoa totalmente egocêntrica, e ela faz parte dessa banda. Então ela fica tentando conciliar a agenda dela como baterista, onde ela não ganha nada para isso, como heroína, no papel da Gwen-Aranha, e ainda como atendente, um daqueles supermercados, mini mercados expressos americanos, semelhante àqueles aqui pra gente que ficam em postos de gasolina. A personalidade dela é muito mais apática, né, depressiva, justamente em função do Peter, né, dela ter perdido o amigo e ele gostava dela, ela descobre isso depois e tal. E ele era fã da Mulher-Aranha, tudo que ele queria era ser parecido com a Mulher-Aranha, por isso que ele passou a utilizar o soro e assumir, né, uma outra personalidade e tal. Mas é isso. Acho que tudo que vale a pena ser destacado aqui foram esses pontos que eu mencionei, principalmente a comparação dos personagens. O objetivo do vídeo é esse, é mostrar como é que é esse universo e a diferença dele, seja as sutis e as mais explícitas, né, que estão mais na cara,
em relação ao universo original, o 616. Tá? Eu recomendo para quem quiser se aprofundar em relação ao que viu na animação, gostou. Agora eu quero saber quem que é ela. Eu recomendo para isso, porque não vai precisar comprar outras edições a partir dessa. Se quiser continuar, é possível. As histórias continuam e tal. Mas quem quer conhecer a personagem aqui, esse encadernado aqui, ele é a oportunidade ideal, com começo, meio e fim e ponto final. Tá? Então foi isso. Esse foi mais um quadro de análise, não tanto de review de edição, justamente para justificar a compra, o investimento nesse material aqui. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, elas estão aí na descrição. Ouçam o podcast Fortaleza Quântica, em que a cada 15 dias nós falamos a respeito de um tema relacionado ou não à cultura nerd de uma maneira geral. E até o próximo vídeo.